Olá, meu nome é Felipe Lucena, eu sou artista, compositor e produtor musical e eu vou apresentar aqui nessa videoaula alguns temas que eu acredito que são fundamentais na hora de se fazer uma boa produção musical, em qualquer trabalho que seja. É claro que esse é um assunto muito amplo para se falar em uma só aula, mas eu vou tentar ser o mais direto possível, sem muita teoria, dando alguns exemplos práticos e também fazendo algumas perguntas para provocar esse senso de excelência dentro do resultado sonoro que a gente precisa chegar na hora de se fazer uma música. Um produtor musical é a pessoa responsável por completar uma gravação e deixá-la pronta para o lançamento, né? Então, ela precisa transformar a música num produto. É essa pessoa que vai também controlar as sessões de gravações, ensaiar, guiar os músicos, os cantores e fazer a supervisão de todo o processo, incluindo também o processo de mixagem e de masterização do áudio, que geralmente são feitas por outros profissionais, mas com a supervisão do produtor. A primeira questão que surge quando a gente pega a ideia de uma música é qual a identidade desse artista por trás dessa música. Será que a forma como esse artista quer soar é a melhor forma? Ela está coerente com a natureza desse artista? Com a forma que ele canta ou com a forma que ele toca, que ele se expressa? Está coerente? Por isso, um dos fundamentos importantes é entender as referências e a estrutura da música que está sendo criada. As referências, elas são exemplos de músicas que servem como inspiração no trabalho. Elas podem ser usadas como um ponto de partida para a criação de uma nova música ou então para estabelecer ali o estilo geral da música ou dos arranjos dessa música. Cada instrumento precisa estar soando de maneira musical. Tem que fazer sentido. Tem determinado tipo de arranjo que toca 2 vezes na música e para. São 2 momentos ali, ou um momento, e acabou, não vai tocar mais, né? Mas é aquilo ali mesmo. Então não precisa aparecer mais. Entender esse equilíbrio faz toda a diferença na produção da música. A conversa entre os instrumentos, ela precisa estar muito boa. Se todo mundo quiser falar toda hora, ninguém ouve nada, né? Então, para que eu vou colocar, de repente, só um exemplo, tá? Uma super virada de bateria junto com a parte mais bonita da melodia da voz? Ou será que precisa realmente dessa guitarra solando sem parar junto com uma parte importante da letra, por exemplo? Aliás, será que precisa de tanto instrumento nessa música? Essas são perguntas fundamentais na hora de você fazer uma produção. Então rola muita pergunta mesmo, rola muito questionamento para você ir atrás da essência da música que você está fazendo. Eu gosto sempre de citar o exemplo da música Por Enquanto, do Renato Russo, né? Quando a Legião Urbana lançou a música, ela passou quase que despercebida no álbum. Se você ouve a versão original da música, tem muito instrumento, teclado demais, bateria eletrônica. E a Cássia Eller, muitos anos depois, ela fez um voz-violão, e a música bombou. Por que isso? Bom, é claro que a Cássia era magnífica, né? E interpretava qualquer canção muito bem. Mas, na minha opinião, a música deu muito certo porque ela emocionou da forma que ela deveria ser feita, né? Isso se deve justamente pela letra da música ser muito forte. Basicamente
a letra e a interpretação que emociona nessa música. A música é voz e violão mesmo, né? Então a verdade dessa música acaba sendo a letra carregada dos sentimentos que ela tem, da poesia que ela tem, e não necessariamente o uso excessivo dos instrumentos. O que a gente pode entender com isso? Quando você quer foco em determinado elemento de uma música, você precisa deixar aquilo soar o mais claro possível, sem interrupções o tempo inteiro. É muito fácil enxergar um ponto preto num fundo branco. É fácil, mas quando começa a ter outros pontos ali, fica mais difícil de enxergar. E é assim com a música. Eu gosto muito dessa frase que o César Camargo Mariano falou numa entrevista, que é: o minimalismo na música, principalmente em termos de acompanhar e fazer arranjos, é primordial, é importantíssimo não atrapalhar o cantor. Ou seja, o espaço, o silêncio, é metade da música. Cada elemento precisa estar no seu tempo e no seu momento de soar. E quando a gente fala de estrutura das partes de uma música, aí as perguntas já são outras, né? Será que precisa mesmo desse refrão dessa forma? Ou dessa parte B? Ou dessa introdução gigante de 2 minutos? Aliás, precisa de introdução? E se o cantor já entrar cantando? Será que não vai ficar melhor? Não vai ficar mais coeso com a verdade dessa música? Todas essas perguntas, elas são fundamentais na hora que a gente está definindo qual a estrutura que a gente vai usar na música. Porque a ideia da produção é sempre pegar a ideia central da música e fazer ela soar o mais interessante e o mais verdadeiro possível dentro daquele contexto que a ideia central apresenta. A dinâmica da música, ela se refere à variação do volume ao longo do tempo dessa música. Então, os músicos usam a dinâmica para criar contraste e emoção no play da música, né? Então, por exemplo, um verso suave seguido de um refrão alto pode criar uma sensação de tensão e resolução. A dinâmica, ela também pode ser usada para destacar certas partes, como um naipe de metais que entra rasgando aquele final de refrão, por exemplo, entrando naquela parte específica da música para aumentar o ganho e, consequentemente, aumentar a dinâmica geral da música. Lembrando que isso está totalmente ligado ao conceito de arranjo que a gente já conversou. Então fica a ideia que, de repente, menos pode ser mais. Então é muito importante a gente saber o que a gente vai escolher e por que a gente vai escolher aquilo naquele momento dentro da produção de uma música. Então as perguntas que ficam são: será que precisa de bateria nessa música? Se sim, beleza, então essa música ela é dançante? Ela precisa ter essa força toda na bateria? Será que não seria melhor o batera fazer um arranjo um pouco mais leve? Ou o contrário? Se a música for mais porrada mesmo, será que não é melhor essa bateria tocar muito mais forte? O baterista sentar a mão e melhorar a performance dessa bateria? Principalmente caixa e bumbo, que é o que basicamente leva a música. Outra pergunta provocativa nesse quesito seria: será que essa música precisa começar com baixo desde o início sendo tocado? Por quê? Por exemplo, tem uma música chamada Highway to Hell, do AC/DC, que o baixo só entra lá no refrão. A música começa com a bateria, guitarra, vocal, e o baixo só entra no refrão. Por quê? O produtor, no mínimo, achou melhor trazer o grave, trazer o peso dessa música no refrão, dando uma variação na dinâmica da música e criando um refrão mais impactante, mais forte. Ou seja, ele sentiu que a música precisava ter ali
para trazer a sensação que ele imaginava que a música precisava transmitir. Percebe? Esse é o papel do produtor, é ter esse feeling na hora de criar uma música. E quando a gente fala de escolhas sonoras, como a gente vai vestir essa música? A gente está falando aqui de timbre. O timbre, ele é a cara sonora de um instrumento, que é determinado pela construção desse instrumento, os materiais usados na construção de um instrumento e na maneira como ele é tocado. Então, cada instrumento ele tem um timbre único, que torna o som dele reconhecível. Por exemplo, um violão tem um timbre muito diferente de um piano. Então, na produção musical, os produtores eles devem considerar como a dinâmica e o timbre dos instrumentos podem ser usados para criar um efeito desejado, por exemplo. Um produtor pode usar uma guitarra com um timbre distorcido para criar uma sensação de raiva ali naquele momento, uma sensação mais impactante, com mais movimentação, e enquanto depois ele pode usar de repente um piano com um timbre um pouco mais suave, tocado nas últimas oitavas, para trazer uma sensação de melancolia. Dá certo? Funciona. Então, será que a música precisa soar tão cristalina? Essa é uma pergunta muito relevante quando a gente vai entender onde é que aquela música está localizada dentro dos estilos. Se ela for uma música indie, por exemplo, ou um punk, rock, ou lo-fi, que está muito em alta, provavelmente ela não vai precisar soar muito cristalina, Full HD, ela não vai precisar soar. Por quê? Porque são estilos que pedem uma sujeira, É um som menos impecável, porque a essência sonora desses estilos é justamente pautada numa sonoridade sem recursos, que soa o mais cru possível e simples, sem muita invenção. A tonalidade da música é fundamental, principalmente se for uma canção, ou seja, uma música com vocal. Cada vocalista ele tem um registro vocal onde fica confortável cantar e passou daquele registro fica desconfortável cantar. Todos nós temos um limite vocal e a música ela precisa estar adequada à natureza daquela voz, à tessitura daquela voz. Então a pergunta aqui seria: essa música não está muito alta para o vocalista ou para a vocalista? Ou será que ela não está muito baixa? Será que ela está muito grave? Como que a gente pode melhorar isso e adequar a tonalidade para a natureza dessa voz que vai ser gravada e que vai contar a história dessa música? Isso é fundamental, porque você vai fugir muito da verdade dessa música se você não adequar a tonalidade para aquele vocalista ou para aquela vocalista que está cantando e contando a história daquela música. Vai soar meio artificial, então é muito importante encontrar a tonalidade ideal daquela música para quem conta aquela história. Nessa parte final, eu quero apresentar alguns exemplos práticos de tudo que eu falei aqui, e com músicas que provavelmente vocês conhecem, que foram finalizadas e produzidas pelos melhores profissionais dentro de todos esses conceitos que a gente conversou aqui nessa aula. Mas antes, eu quero dar alguns toques que eu aprendi ao longo dessa caminhada e eu acho muito importante falar. O primeiro toque é: o som ele está dentro da nossa cabeça e não fora. É muito importante a gente ter referência para moldar o som da nossa música, mas o verdadeiro som ele está dentro da nossa cabeça, Ele está dentro da cabeça de quem imagina como aquilo deve soar. Então é importante saber como extrair o som para ele aparecer daquela maneira que você sente que a música está pedindo. É muito importante também falar para você não se preocupar com plugins
que está em alta, plugins digitais. A gente tem acesso aqui agora a todos os plugins possíveis e impossíveis, né, que faz tudo, mas é muito importante a gente não ficar muito preocupado com isso. Marca melhor, marca pior, faz com o que você tem. Sempre buscando a sua referência interna e buscando o som que você imagina, dentro das referências que você tem. As ferramentas, né, os plugins e as ferramentas que a gente usa para fazer música, elas precisam estar a favor da música e não o contrário. Não dá para tirar um super som só porque você está usando o plugin tal ou o equipamento X. Isso não vai fazer grande diferença no resultado final do som. Por quê? Basicamente, a origem sonora é quem executa, né? É quem está sendo gravado ali, o que está sendo gravado ali. Isso aí é 99%. Né? Um cantor muito bom, ele vai soar muito bom numa gravação de celular, por exemplo. E um cantor ruim vai soar ruim com os melhores equipamentos. Então não dá pra gente se enganar nesse ponto. Uma outra ideia é, se a composição é boa, já é meio caminho andado. Então, depois que você tem uma boa composição, uma composição que você acredita que já emociona, que é uma história muito boa, agora você precisa adequar a ideia dessa composição a uma atmosfera. Qual atmosfera você quer criar? Como essa composição precisa soar? O que precisa acontecer nessa história musicalmente para que ela fique mais interessante? Para que ela conecte mais ao ouvinte, né? A quem está escutando aquela música. Essa é a pergunta fundamental. Né? O que está em primeiro plano? O que vai ficar em segundo plano durante essa execução? Pensa nessa atmosfera, sabe? Cria ela, desenha ela, se for te ajudar. Fazendo isso na sua música e fazendo esses questionamentos na hora da produção, eu tenho certeza que você vai ter os melhores resultados. E com muita prática e muito estudo, tudo vai ficar cada vez mais fácil e intuitivo de se fazer. Vamos agora para alguns exemplos práticos que eu separei aqui de algumas músicas, e durante a execução delas eu vou escrever na tela o que eu achei relevante dentro daquele momento na produção. This was all you, none of it me. You put your hands on my body and told me. You told me you were ready for the big one, for the big jump. I'd be your last love, everlasting, you and me. That was what you told me. I'm giving you up. Free. Send my love to your new lover. Treat her better. We've gotta let go of all of our goals. We both know we ain't kids no more. Send my love. Go of all of our goals. We both know we ain't kids no more. I was too strong, you were trembling, you couldn't. I was running, you were walking, you couldn't keep up, you were falling down. There's only one way down. I'm giving you up, I'm forgiving it all. You set me free. Oh. Send my love to your new lover. Send my love to your new
No, we ain't kids no more. I'm giving you up, I've forgiven it all. You set me free. Send my love to your new lover. Treat her better. Of our goals, we both know we ain't kids no more. Send my love if you're ready, if you're ready, I'm ready. Gotta let go of all of our goals. We both know we ain't kids no more. I've been watching you, staring at those ocean eyes, burning eyes, your ocean eyes, no fair. You really know how to make me cry when you give me those ocean eyes. I'm scared. I'm never falling from quite this high, falling into your ocean eyes. Those ocean eyes. I've been walking through careful creature made friends with time. He left her lonely with a diamond mine and those ocean eyes. No fair. Those ocean eyes. I'm scared. I'm never falling from quite this high, falling into your ocean eyes. Those ocean eyes. No fair. You really know how to make me cry when you give me those ocean eyes. I'm scared. I'm never falling from quite this high, falling into your ocean eyes. Those ocean eyes. I used to rule the world, Caesar.
Next the walls were closed on me, and I discovered that my castles stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Never an honest word, and that was when I ruled the world. Wild wind blew down the doors to let me in, shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become, and revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever wanna be king? I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name. Never an honest word, but that was when I ruled the world. Hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my soul, foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name. Never an honest word, but that was when I ruled the world. Agora a gente vai a algumas indicações que eu tenho aqui para fazer que eu acho fundamentais e que foram fundamentais para mim dentro desses anos. A minha primeira indicação é um canal do YouTube, que é o canal do Rick Beato. É um canal que eu assisto já tem mais de 5 anos aí. E para mim é o melhor canal de música do YouTube. O Rick Beato é um profissional excelente e ele fala de tudo com muita propriedade. Ele traz convidados incríveis no canal dele e eu indico fortemente para quem quer entender não só sobre produção, mas sobre como pensar de forma mais musical também. Entender a decisão que grandes engenheiros, ou produtores, ou compositores tomaram na hora de criar e finalizar uma música. E por último também eu vou indicar um livro que mudou a minha forma de enxergar produção musical e gravação e tudo que ramifica, né? Isso que a gente está falando, que é um livro chamado Here, There and Everywhere, Minha Vida Gravando os Beatles, do Geoff Emerick. Ele foi o engenheiro de gravação dos Beatles a partir de 66, se eu não me engano, do álbum Revolver, e ele que moldava todos os timbres dos Beatles, os sons que os Beatles gravaram e usaram a partir daquela época, e que eles pararam de tocar ao vivo, né, e viraram basicamente músicos de estúdio. É um livro mágico, com riqueza de detalhes e essencial para quem quer entender a origem dessa expansão que com certeza mudou o rumo ali da história do mercado da produção musical para sempre, né? Bom, eu espero que tenha ficado
claro tudo que eu falei aqui. Produção musical é um caminho longo de estudo, de criação e transpiração, principalmente. Toda excelência é alcançada sempre com muito trabalho. É importante a gente não se esquecer disso. E é isso. Valeu e até a próxima.